Olá, querido escritor, querida escritora. Meu nome é Josué Melo e este é o mini curso de escrita criativa e produção editorial do texto escrito à publicação do livro, promovido pela editora DIC Publicações. Nós temos o apoio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista e da Lei Paulo Gustavo. O nosso curso ele tende a compreender o processo de escrita e também sobre o processo de produção do livro, produção editorial. Então, nós iniciaremos fazendo uma breve explicação do que nós veremos neste curso. Então, o que nós vamos ver durante as 5 aulas deste mini curso? Nós começaremos por o que é preciso para ser um escritor? Escritor ou contador de histórias será o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto será componentes do livro. O nosso quarto ponto será produção editorial. O nosso quinto ponto será o que é escrita criativa. O nosso sexto ponto, expertises de escritores. O nosso sétimo ponto será vídeos e profissionais sugeridos. Nosso oitavo ponto será como publicar um livro. Então, esses serão os pontos abordados durante o nosso curso de escrita criativa e produção editorial. Lembrando que este curso não é um curso exaustivo. Nós não conseguiremos ver tudo que envolve a escrita criativa e tudo que envolve a produção editorial. A nossa ideia aqui é fazer uma grande introdução a fim de que você, principalmente que nunca publicou um livro ou que já publicou um livro e quer se aprofundar no assunto, tenha uma grande noção sobre como fazer, o que fazer, quando fazer e por que fazer. Tudo bem? Nesse momento eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Como disse, meu nome é Josué Melo, eu sou editor da editora DIC Publicações, trabalho com livro e produção de livro desde o ano de 2017 e venho através desses anos publicando livro, fazendo a parte editorial, trabalhando na editora DIC Publicações. Meu nome é Josué Melo, tenho 1,79 m de altura, tenho cabelos cacheados, sou da cor parda, tenho olhos castanhos escuros, estou vestindo hoje uma camiseta preta com um símbolo da marca em vermelho no canto. Estou também vestindo uma calça jeans azul. Tenho uma aliança dourada no dedo, que é a aliança de casamento. Passemos agora à segunda aula, produção editorial. Quando o autor ele escreve um livro, seja em formato físico, mesmo em papel, né? Porque ainda tem autores que escrevem em folhas de caderno, folhas sulfite, blocos de nota. Então, quando o autor termina o original, ele envia para uma editora ou para uma plataforma de publicação. Também há aqueles, né, em grande sua maioria, hoje em dia, que escrevem no Word, né, em outros editores de texto. Então, a partir do momento que o autor ele termina de escrever o seu original, a sua obra, ele envia para a editora, né, em grande parte das vezes. Mas o que nós vemos hoje, abrindo já um parênteses, é que os autores, principalmente os iniciantes e alguns já que estão no ramo da escrita há algum tempo, estão enviando também esses textos para as plataformas de publicação de autopublicação, como a Amazon, Clube de Autores, entre outros.
Mas nós vamos focar nesse momento nesse processo que ele é mais tradicional de publicação, que é o processo de produção editorial. Então, assim que o autor ele finaliza sua obra, ele envia o seu original para a editora. Assim que ele envia o texto para a editora e o editor-chefe ele lê esse texto e ele gosta desse texto e ele decide publicar esse texto, é iniciado ali as negociações, as conversações para definir os partes do autor, quanto o autor vai receber, quanto a editora vai ficar com os preços de vendas. E sanado essa fase, o original ele é enviado às etapas de produção editorial, a produção do livro propriamente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre produção de livro, produção editorial. Então, a primeira coisa que acontece com o seu original quando ele chega em uma editora, pelo menos nós vamos elencar aqui algumas fases e eu vou basear essas fases nas fases que os livros que chegam da nossa editora eles passam. Pode ser que essas fases elas mudam, né, de lugares assim definidos, porque cada editora tem o seu próprio processo editorial. Então eu vou me basear no nosso processo editorial, o processo editorial da editora de publicações. Então assim que o livro ele chega, o material ele chega para nós, e nós já decidimos como serão as negociações, sanado essa parte, essa etapa, o original está na mão do editor. O editor ele envia esse original para a revisão, para o revisor. Então, o revisor verá as revisões gramaticais, ortográficas, finalizado as revisões, se for necessário correções, ele pode enviar para o editor, enviar para o autor, ou ele mesmo pode fazer ali as correções, dependendo muito do caso. E após a revisão, esse material ele é devolvido para o editor. A partir do momento que esse livro ele é devolvido para o editor, essa obra devolvida, ele envia para o profissional que faz o copydesk. O copydesk nada mais é que uma revisão da obra literária para a adequação do texto escrito ao texto literário. O que acontece bastante é que tem muitos autores, principalmente os iniciantes, que têm muita dificuldade em adaptar o seu texto uma linguagem mais literária, uma linguagem que faça com que o autor se interesse pelo seu texto, ou mesmo alguns problemas como repetições exageradas de informações, ou descrições muito exageradas, cansativas. Então, o profissional do copydesk ele tem essa missão, né? Essa missão tão importante que é transformar aquela obra em texto literário. E esse momento, eu costumo dizer que é um dos momentos mais complicados assim, para a gente trabalhar. Por quê? Porque é nesse momento que a gente entra em contato com o autor para apontar as dificuldades do texto dele. E grande parte dos escritores, infelizmente, tem um grande ego, né? Talvez seja próprio mesmo da profissão, mas tem um grande ego. Então, quando a gente fala que tal trecho da obra não está bom, o autor tende, né, a sentir uma dificuldade, né, se sente criticado, mas na verdade a crítica é uma crítica construtiva para que o texto fique melhor. Então, se acontecer do editor chegar em você e dizer, né, olha, isso precisa mudar, isso precisa ser tirado, isso precisa ser acrescentado, então esse momento é um momento que você deve, dadas as razões, né, e proporções, aceitar o que lhe for proposto. Mas também, se você tem a sua autonomia como autor, pode falar, não, se você aceitar publicar assim, eu quero publicar assim mesmo, né? Mas o ideal é que, geralmente, as ideias que os editores estão apresentando é porque já passou por outros profissionais que viram essa dificuldade no seu texto e precisa aí de adequações. Então, terminada essa fase do copydesk, o texto agora é enviado
para o capista? Geralmente nós fazemos assim, primeiro revisão gramatical, ortográfica, depois top desk e depois capista. Quando a gente está com uma demanda muito grande, a gente inverte um pouquinho essa ordem e já envia, assim que o texto for aprovado para a publicação, nós já enviamos para o capista para que ele já vá desenvolvendo a capa. Como eu disse na primeira aula, o trabalho do capista é um trabalho essencial, é importantíssimo, porque sem uma boa capa, dificilmente você vai conseguir vender o seu livro sendo um autor, né, desconhecido, um autor iniciante, um autor que não tem tanta relevância assim, no mercado brasileiro no quesito vendas. Né? Você não vendeu centenas, milhares de livros. Né? Então, o trabalho do capista é muito importante. E, às vezes, é uma demanda muito extensa. Às vezes, o capista demora, não sei, já teve projeto na nossa editora que o capista demorou 4 semanas para fazer, 3 semanas para fazer uma capa. Né? Então, depende muito do trabalho do capista. Mas, seguindo a ordem que nós fazemos lá na nossa editora, o capista, ele produz a capa, né? Ou a gente mantém ele produzindo a capa enquanto os outros processos vão acontecendo. Após o texto estar revisado e já feito o copydesk, a próxima etapa é fazer a documentação do livro. Então, o que seria a documentação do livro? Nós enviamos, né, parte da obra, ou às vezes a obra completa, para fazer a documentação, o registro do livro e as demais documentações. Primeiro, nós enviamos o texto para uma pessoa que é formada em biblioteconomia para fazer a ficha catalográfica. Na ficha catalográfica, nós temos ali as informações de registro do livro que são importantíssimas, né? Nós temos ali o ISBN, que é o código do livro, do registro do livro. Nós temos ali alguns capítulos. Nós temos na ficha catalográfica também os códigos de identificação daquele livro, de produção literária. Então, são várias informações importantes que é o profissional de biblioteconomia que produz essa ficha. Também, e ao mesmo tempo, nós enviamos esse texto para a CBL, a Câmara Brasileira do Livro, e ela que é responsável por fazer o registro hoje no Brasil dos livros. Então, o ISBN, aquele númerozinho que vem no código de barras na contracapa e na ficha catalográfica também, é o registro do livro. É como se fosse o RG mesmo do livro. Então, a Câmara Brasileira ela emite o RG do livro, ISBN, esse número, e é através dessa emissão que o livro está sendo publicado ou mesmo né, registrado, né, como livro. O próximo passo é nós fazermos que esse livro seja registrado e o autor também. Né? Haja vista que é lei e o autor ele precisa ser registrado, né, através daquela obra. Infelizmente, acontece bastante que muitos autores independentes não passam essa etapa, ou esquecem, ou mesmo não sabem que o autor precisa ser registrado naquela obra também, através da Câmara Brasileira dos Livros. Feito o registro, nós colocamos esse registro na quarta página, geralmente, nós já falamos sobre isso um pouquinho na primeira aula. A quarta página é aquela página de créditos, onde tem quem fez a diagramação, o copydesk, quem fez a revisão, quem fez a ilustração, né? Então, feito a quarta página, com o livro já revisado, com o livro já feito o copydesk, com a capa sendo preparada e o livro agora documentado, o livro é enviado para o profissional que faz a diagramação. Então, o diagramador é aquele profissional que vai transformar o seu texto em formato do texto físico. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você abre o seu quando você abre o seu livro, tem livros que a fonte do livro, que é as palavrinhas, né, as letras, a fonte do livro é um pouco maior, né, o tamanho da letra é maior, ou o tamanho da letra é menor, né, dentro da página. Há livros em que as letras ou as ilustrações ocupam
grande parte da página tem livros que ocupam poucas partes da página. Tem livros que os espacinhos que você segura o livro bem no cantinho da página é maior. Tem livro que esses espacinhos são menores. Então, esse formatinho do texto dentro da página do livro é o que a gente chama de diagramação. É transformar o texto mesmo em formato de página de livro, dentro do livro. Às vezes tem ilustração, às vezes não tem, às vezes tem gráficos, né? Tem outras gravuras também que podem ver dentro da página do livro. Então, o diagramador ele é responsável por fazer essa diagramação, colocar esse texto dentro do formatinho que ele precisa estar na página. Após o texto estar diagramado, ele volta para as mãos do editor, e às vezes o próprio editor que faz o trabalho, às vezes ele manda para um outro revisor, que é a revisão da diagramação. Porque às vezes quando você está diagramando, você acaba duplicando parágrafos, ou cortando palavrinhas no final de frases, e não colocando o resto dela na frase seguinte. Pode acontecer várias coisas. Então, é muito necessário ter essa revisão da diagramação. E se tiver problemas, volta para o diagramador resolve. Finalizada a etapa de diagramação, o texto, já com a sua capa pronta, vai para a pré-impressão. A pré-impressão é aquele momento em que esse profissional ele vai observar se no momento da impressão vai ter alguma palavra que vai ser cortada, ou mesmo a paginação, né, feita pelo diagramador vai ser cortada, ou alguma parte de cima do livro, ou a parte inferior do livro. Então, por que isso acontece? Quando a gente envia o livro para impressão, a impressora imprime, e depois que junta a capa e o miolo, é preciso ter o corte. Se você pegar o seu livro e olhar a parte da frente das capas, você vai ver que tem umas pequenas ondinhas. Foi onde o corte foi feito. A gente consegue ver isso melhor em livros mais grossos, né? Em calhamaços. Então a gente vê pequenas ondinhas minúsculas, que é onde foi realizado o corte. Eles são cortados. Então, quando a lâmina corta o livro para ele ficar único, pode acontecer, se a diagramação ela excedeu o espaço, pode acontecer que corte alguma frase, né, ou alguma ilustração, ou até mesmo a paginação. Se existir algum problema no momento do corte, ele é observado pela pré-impressão. Se tiver esse problema, ele retorna para as mãos do editor, que manda para o diagramador resolve e novamente envia para a pré-impressão. Aprovada a pré-impressão, o seu livro ele é colocado para imprimir. Depois, feita a impressão do miolo, a capa é colada, e depois que a cola seca, né, no caso de livro canoa, é grampeado, né, costurado também, mas em geral, quando a cola seca, o livro está pronto. Então, esses processos são, eu elenquei aqui alguns processos básicos, né, embora haja alguns que são um pouco mais técnicos, né, mas isso não compete a nós trabalharmos aqui, porque de fato é um curso mais introdutório a esse mundo editorial, mas para você ter uma noção mesmo, o que acontece com o seu livro quando ele chega numa editora. E às vezes o autor, quando ele pede para a gente produzir um livro, ele quer o livro, né, para um mês e meio, e às vezes a produção do livro ela demanda mais tempo que o autor acha que é possível fazer. Então é importante nós deixarmos isso bem compreensível, de forma bem compreensível, para que o autor entenda todos os processos que envolvem a produção do livro, né? Simplesmente a gente colocar o livro lá na folha e colocar para impressão. E é bom também para a gente pensar um pouquinho na hora que a gente estiver escrevendo, que o nosso livro é uma coisa muito importante, né? O livro que nós estamos escrevendo é uma coisa maravilhosa mesmo. Eu costumo dizer que trabalhar com livro é uma das coisas mais prazerosas e gostosas de se fazer, porque há muitas etapas e cada etapa precisa de um cuidado minucioso,
E são todas etapas importantes. Então essa foi a nossa segunda aula, espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês para a terceira aula, que será escrita criativa. Um grande abraço.